Olá pessoal, graça e paz. Eu sou o pastor Calbi Paiva, missionário aqui nos Estados Unidos, e gostaria de convidá-lo a me acompanhar um pouco neste trajeto aqui pelas montanhas do estado da Virgínia, para nós conversarmos um pouco a respeito da causa missionária mundial. Eu sou coordenador do projeto missionário Igreja para Todas as Nações e desenvolvemos um trabalho muito precioso no continente africano. Nós trabalhamos ajudando missionários nativos a implantar novas igrejas junto às suas comunidades, em suas aldeias, principalmente em zonas de conflitos, de guerras, de refugiados de guerras, em zonas de deslocados por catástrofes naturais, como tufões, como enchentes. E já fazemos isso na África há 8 anos. Nós também trabalhamos aqui nos Estados Unidos há 30 anos, junto à comunidade de língua portuguesa, de língua hispana, implantando igrejas, fazendo a obra missionária. Também ministramos seminários através do SEMIPAN, Seminário Missiológico Pan-Americano. Então, com essa experiência missionária de mais de 40 anos, a nossa missão foi fundada em 1985 em Brasília, mas antes da missão ser fundada a gente já atuava fazendo alguma coisa no aspecto missionário, pois a missão foi criada exatamente para auxiliar no trabalho com as crianças que estávamos fazendo na periferia de Brasília. Nós mantínhamos uma creche no Jardim Céu Azul, onde alimentávamos 32 crianças, algumas abandonadas enquanto bebê. Nós cuidávamos de uma criança na creche da nossa missão, no Céu Azul, que ela tinha sido recolhida dentro de uma caixa em uma parada de ônibus. Foi abandonada pelos seus pais, não sabemos. E trabalhamos também evangelizando crianças da Brasília, principalmente engraxates, crianças que trabalhavam ganhando pão, vendendo alguma coisa na rodoviária. Então, a missão começou com esse tipo de trabalho, ou então foi organizada juridicamente para trabalhar com essas atividades. Hoje nós estamos trabalhando e fazendo isso em outras regiões da África, por exemplo, né? Ajudando a desenvolver trabalho com crianças, com alimentação de crianças, com educação infantil, com educação de jovens, com batismo de pessoas, com formação de obreiros, somente para identificar o trabalho que nossa missão está fazendo. E com toda essa experiência, nós passamos a avaliar alguns procedimentos da igreja de nossa geração, a igreja do século 21, que é um procedimento que, como é que eu posso dizer, que afeta a causa missionária, que prejudica a causa missionária mundial. E nós aproveitamos o período que temos aos domingos, porque eu também exerço trabalho profissional aqui. Eu lidero uma companhia chamada Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem, e nós aproveitamos os domingos para envolver em um tema missionário que nós chamamos Retirando as Missões da Zona do Rebaixamento. Porque o missionário tem que se envolver com trabalhos seculares para sua manutenção, enquanto a igreja
ela está mais rica na história do que já esteve em toda a sua existência, né? Ela está mais rica, mais preparada, com mais recursos humanos, com mais recursos tecnológicos, com mais recursos logísticos, hoje inclusive com os recursos da inteligência artificial, que faz tradução simultânea, textos, que produz propaganda, que ajuda em fazer cartazes de divulgação. E porque a igreja está tão longe de completar a sua missão na terra, porque os campos missionários continuam sendo abandonados, porque igrejas locais cresceram, expandiram suas torres, exageraram no seu luxo, enquanto a causa missionária ela continua sendo desprezada. Pois bem, avaliando tudo isso, nós encontramos uma resposta, e não é nada favorável a favor da igreja, e eu gostaria muito que fosse, porque eu sou igreja, eu participo da igreja, eu sou pastor de igreja. Eu queria muito que a igreja estivesse vitoriosa na sua missão na terra, mas quando examinamos as estatísticas, nós concluímos que ainda falta 37% da humanidade ser alcançada pelo Evangelho pela primeira vez. São pessoas, são criaturas que precisam ouvir o Evangelho pela primeira vez. E enquanto isso, muitas igrejas, muitas convenções religiosas, muitos líderes continuam atuando como se tudo estivesse bem. É como você está prestes de receber uma catástrofe, uma tragédia, e você está como se não passasse nada, que tudo estivesse bem. E o maior perigo em tudo isso, que nós também observamos, é que se nada for feito para mudar a situação, para que os cristãos entendam o desafio missionário, para que os pastores se envolvam com missão em suas igrejas, se levantem para fazer missão, se nada for feito, se continuar como está, há um perigo muito forte daquilo daquele perigo contra o qual exortou o próprio Jesus, a respeito do qual Jesus fez uma exortação. Ele disse: olha, vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E todos que leem Bíblia e entendem o seu contexto sabem que neste contexto Jesus não estava falando a respeito do cloreto de sódio e a sua reação química. Ele estava falando a respeito da ação da igreja na terra, de pregar o Evangelho, de executar a sua função, de executar o seu trabalho. Então nós separamos os domingos na nossa missão, e isso já faz 4 anos, para falar sobre o tema retirando as missões da zona do rebaixamento. O que é a zona do rebaixamento? Bem, a zona do rebaixamento é quando um time de futebol, em uma competição, ele é rebaixado, ele não pode competir com os melhores, ele perde posição. E quando isso acontece, é claro que toda a torcida, toda a diretoria do clube, todos os atletas vão trabalhar de uma forma mais acentuada para mudar essa situação. Nós temos um exemplo muito forte da Alemanha. Antes dela ganhar do Brasil de 7-1, ela tinha perdido um campeonato na Europa e saiu muito rebaixada. Porém, eles montaram escolinhas de futebol no país todo para treinar os jovens, para aperfeiçoar os clubes, para
dar todo o apoio à seleção, escolher os melhores. E realmente eles ficaram muito bem treinados para ganhar o campeonato. E por isso que no Brasil eles ganharam a Copa do Mundo. Eles venceram, né? Então, é muito importante entender, é muito importante saber que a igreja também está nesta situação. É muito importante entender que os maiores obstáculos hoje para conseguir evangelizar o mundo não são as barreiras externas. Bem, estamos chegando aqui numa cidade onde eu vou ficar, é Chihuahua, é o nome desta cidade. É uma cidade pequena, onde tem um supermercado. Nós moramos em uma zona rural aqui, e eu vim comprar aqui uma coisa boa, domingo, né? Eu vou comprar uma carne boa aqui para fazer um churrasco, né? Que a gente também não é de ferro. E é por isso que eu vim aqui, num supermercado aqui. E vou entrar aqui, mas eu vou concluir o meu raciocínio para que você entenda um pouco sobre o que nós temos a falar, a comentar sobre este assunto. Ele é muito importante para que você tome a sua decisão cristã. Principalmente se você é um pastor, um evangelista, um missionário, um empresário cristão, para que você tome a sua decisão a favor da causa missionária mundial. Bem, vou parar aqui. Eu vim neste mercado aqui, ó, Food City, a cidade do alimento, né? Aqui eles vendem uma carne boa, melhor do que no supermercado da minha região. Mas vamos concluir aqui o raciocínio. Nós entendemos que os maiores obstáculos para a igreja conquistar as nações hoje não são os obstáculos externos, mas sim as barreiras internas, que são formadas dentro dos aglomerados religiosos, dentro das igrejas, dentro das convenções. Hoje nós escrevemos sobre os bloqueios malditos. São bloqueios que impedem a igreja de completar sua missão na terra. Com isso, o avanço do islamismo é tremendo. Com isso, os crentes em regiões onde eles não podem se manifestarem, eles estão morrendo, eles estão sendo aprisionados, eles estão sendo torturados. Enquanto que em outra parte, onde tem igrejas sólidas, as igrejas estão fazendo festas, os pastores abusando dos recursos, nos seus salários, nas suas férias, nos seus carrões. E nesses lugares onde trabalham missionários, eles estão sendo abandonados, não têm apoio. Isso é terrível. Eu me sinto um sobrevivente da omissão missionária. Como eu consegui me manter 30 anos no campo, trabalhando, fazendo muitos trabalhos fora para manutenção. Mas neste período eu vi muitos missionários chegarem, desistirem, mudarem de ramo, outros até se desviaram. Eu conversei com um pastor em um determinado momento, na Flórida. Esse pastor, tinha conversado com ele e não tinha me encontrado com ele há muito tempo. E tivemos um encontro casual. E eu disse: e aí, pastor, como está? Como está a sua igreja? O que você está fazendo? Ah, pastor, eu não estou mais fazendo missão. Eu resolvi montar uma empresa e trabalhar para sustentar minha família melhor, porque as igrejas do nosso país, foi aqui nos Estados Unidos, nos abandonam no campo missionário. Você pede alguma ajuda, nunca vem, e você não pode se dedicar à obra, faz um trabalho mal feito. Então eu decidi cuidar da minha família, e eu ajudo as missões como posso, sempre invisto algum missionário. Estou fazendo uma obra nesse sentido, não esqueci das missões, mas eu mesmo resolvi dedicar a minha vida a cuidar da minha família. Eu fiquei pensando, que triste, um missionário que abandonou a missão porque foi abandonado. Quantos aconteceram assim? Conheci pessoas que chegaram aqui, montaram suas igrejas, de repente a gente observa, já está preparando as malas para regressar. Não aguento, pastor, isso aqui não é para mim, não. Eu digo, isso aqui tem que ter
tem que ter o couro grosso para resistir. Uma vez eu conversei com um pastor que veio, eu digo, olha, aqui tem que ter o couro muito grosso, tem que ter aquele servo da orelha furada, né? que aguenta, que está marcado. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, porque senão não aguento. Mas poderia ser muito melhor. Os missionários poderiam trabalhar mais aliviados se as igrejas proporcionassem aquele apoio missionário que está descrito em Romanos, capítulo 10, versículo 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, para invocar, tem que ouvir. Para ouvir, tem que ter alguém que pregue. E para ter alguém que pregue, tem que ter alguém que envia. Esta engrenagem, a força motriz da igreja, o sustento missionário. Paulo, quando foi implantar a igreja de Corinto, na Grécia, ele foi sustentado pelos irmãos da Macedônia. Isso está na sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8 a 9. Outras igrejas despojei, recebendo delas salário para vos servir. E quando estava presente convosco, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. As igrejas da Macedônia, os irmãos que visitavam os campos missionários, supriu a necessidade do apóstolo. Como falta isso hoje? Por isso, quando a gente fala em retirar as missões da zona do rebaixamento, nós pensamos muito em como fazer isso hoje, porque os ambientes eclesiásticos e convencionais estão todos, como é que nós podemos dizer, aparelhados contra as missões. Igual acontece com o governo, quando, por exemplo, acontece, como tem acontecido com regimes que se perduram muito tempo no poder, como acontece na Coreia do Norte, como tem acontecido na Rússia, na China, como está acontecendo no Brasil, com reeleições esquerdistas por muito tempo. O sistema fica totalmente aparelhado e fica difícil de mudar, porque há um aparelhamento da máquina para impedir qualquer força contrária. Assim acontece também nas igrejas. As igrejas foram preparadas para ser contra as missões. E essa geração que formou pastores milionários e missionários miseráveis pode pagar um preço muito forte. Porque se o sal se tornar insípido, se não realizar o seu trabalho, para nada mais presta. Para nada mais presta. Aí continua sendo sal. O sal, se perder o sabor, ele continua tendo aparência de sal. Continua apalpando, pensando que é sal, mas não é mais sal, não salga. E assim, existem igrejas que são apenas aglomerados religiosos, clubes de entretenimento, com festas, com eventos, com apresentações pirotécnicas e nenhum apoio missionário. Pense nisso e resolva mudar. Resolva individualmente a retirar a sua missão da zona do rebaixamento, fazendo algo pela causa missionária. Se agregando a uma agência missionária, se inscrevendo a uma associação missionária, apoiando algum missionário que você conhece. Faça isso antes que seja tarde demais. Olha o que está escrito aqui no meu chapéu. Vê aqui. Para que você entenda. Quando a tirania se torna lei, a rebelião se torna necessária. É assim. Não consinta com o erro. Reage. Bem, vamos continuar aqui na nossa conversa mais um pouquinho só. Eu quero até fazer uma correção. Quando eu traduzi aqui rápido, aqui diz assim: quando a tirania se torna lei, rebelião se torna um dever. É um dever, não é precisão, é dure, dever. Aqui, comprei aqui, ó. Sabe que carne é essa aqui?
picanha. É difícil encontrar aqui, mas aqui a gente encontra. Só eu e a mulher, se aqui dá. A vantagem que tem quando você dedica a sua vida a um projeto, e mesmo que não dê para você fazer ele de uma forma total, igual o missionário que trabalha por conta própria, igual eu, que nunca recebi nenhum centavo de ajuda externa para o trabalho que temos feito aqui. É obrigado você se envolver com muitos trabalhos profissionais. Eu atuei muito na área de pintura, de construção, de consultoria. Hoje, claro, eu já aposentei-me dessas atividades mais, como é que eu posso dizer assim, duras. E tenho trabalhado mais em consultoria. Hoje trabalhamos mais pela internet, fazendo encontros, fazendo reunião de negócios. Porém, há uma vantagem de você trabalhar profissionalmente, porque, como eu digo, o missionário que trabalha fora para manter a sua família, ele não passa necessidade, porque ele vai ganhar o seu salário, o fruto do seu trabalho. Se ele vai ser um consultor, se ele vai ser um mecânico, se ele vai ser um construtor, um pintor, ele vai ganhar como uma das pessoas qualificadas nesta profissão, como vivem milhares de outras pessoas que são pintores e não são missionários, que são mecânicos e não são missionários, que são cristãos, que vão na igreja no domingo, recebem a mensagem e volta para a sua semana de trabalho. Então, o missionário, ele se esforça, porque muitas vezes ele tem que dividir o seu tempo e as suas energias com a função do cuidado do rebanho, orar pelos enfermos, visita em hospitais. Claro, não dá para fazer isso perfeitamente. Eu, olhando mesmo para trás, posso assegurar que os momentos mais difíceis de minha caminhada aqui, plantando igrejas, eram aqueles momentos que você recebe uma ligação e não pode atender, porque você está em um expediente de trabalho, ou no alto de uma escada pintando, ou em uma reunião de negócios. Você não pode favorecer o rebanho na hora que precisa, porque você está favorecendo a sua família, você está cuidando da sua prole, você está trabalhando para ter o alimento na mesa, e muitas vezes até o pagamento do local de culto, como nós fazíamos em Charlotte, em determinados tempos, igreja sendo plantada, não rendia nada, os dízimos ainda não tinham começado, e você tem que pagar o local de culto, tudo. Então é muita pressão para o missionário, né? E ele precisa se dividir suas energias. O resultado não é o esperado como aquele que dedica tempo integral à obra. Eu sempre digo, no Brasil, muitas vezes eu trabalhando com igreja e vivendo da obra, vivendo do que a igreja produz, a gente se preparava, por exemplo, no culto de segunda-feira, eu podia jejuar e orar durante o dia todo, no gabinete, lendo a Bíblia, para chegar de noite ter a mensagem ungida para entregar à igreja. Aqui, muitas vezes, chegando do trabalho, do expediente cansativo, mente turbada, muita conta para pagar, você prega o carro e no expediente você nem toma um banho direito, porque o tempo não permite. Muitas vezes o sujo saia mais na toalha, porque você tem o horário a cumprir, chegou atrasado, o trânsito complicou, e você tem que chegar no horário do culto, onde tem um rebanho esperando. Quantas vezes eu fiz isso? E no espaço, como eu estou dirigindo aqui, ó Senhor, manda alguma mensagem do céu, me dá uma inspiração, manda
mandar um fax na minha mente para me falar para o povo, porque não tinha mensagem. Graças a Deus, Deus honrava, Deus nos dava a mensagem. Muitas vezes a inspiração chegava na hora, naquele momento que você chega ali com 5 minutos de oração, Deus te enche do seu espírito e a causa ainda funciona, mas é uma igreja que caminha de forma capenga. Por quê? Porque é um jardineiro que não está cuidando da horta, né? Porém, em contrapartida, o missionário vai ter, por exemplo, condição de ter o seu carro para dirigir, de pagar o seu seguro de carro, de pagar a sua conta de luz, o seu celular, né? E quando precisa, por exemplo, sair com a família, um final de semana, você pode comer uma picanha, você pode fazer qualquer coisa, porque você está trabalhando. Então, eu não digo que uma coisa compensa a outra, porque aquele trabalho espiritual que não é feito, ele deixa de ser feito. Ele nunca mais será feito. Agora, a sua família não passa necessidade, porque seria terrível se a família passar necessidade, se você não tiver um carro, não tiver o dinheiro para pagar o aluguel. Porque não adianta contar com a igreja não apoia. A igreja, os 2 momentos mais difíceis que eu passei aqui, questão de doença, eu pedi socorro, selecionando os pastores no Brasil, de igreja grande, que podia apoiar, da minha terra, que conhecia o nosso ministério. Mandei 10 cartas. Eu digo, olha, se um responder, é 10%. Se 2 responder, é 20%. Sabe quantos responderam? 0%. Aquele silêncio tétrico. Aí eu compreendi, uau. Claro, hoje eu entendo, eu tinha que passar por aqueles momentos. Eu tinha que conhecer as entranhas da omissão missionária para fazer o trabalho que nós fazemos hoje. Hoje nós condenamos a omissão missionária sem ter papas na língua, nós condenamos o sistema religioso atual que combate contra a missão. Eu falo aquilo que muitos pastores locais que têm uma coleira no pescoço, que não pode contradizer o seu presidente, que depende de uma permuta, não pode falar, porque pode ser censurado. Hoje eu tô livre dessas amarras. Eu falo o que precisa ser falado. Eu lembro de uma vez, eu estava participando de um encontro, e na Argentina, um pastor disse, olha, continue falando, pastor. Alguém precisa falar, e Deus lhe escolheu para isso. Uma vez, participando de um encontro convencional na Amazônia, um pastor disse, olha, pastor, eu apoio tudo que o senhor fala, eu lhe dou razão, mas eu não posso nem comentar, porque o sistema é terrível. É assim. Eu digo amém, que bom que você está me dizendo isso. Outra vez caminhando com um pastor, colega de ministério, disse, Calbi, eu sei que a gente ganha muito, e parece até o dinheiro amaldiçoado. A palavra que ele me disse. Talvez se ele ouvir esse vídeo ele vai lembrar. Né? Claro que eu não vou falar por questão de ética. Mas o dinheiro que a gente ganha é como se fosse amaldiçoado, tudo é pouco, nem dá. Claro, a própria Bíblia diz isso com todas as letras. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Está na sua Bíblia, em Jeremias 48:10. Precisa que alguém fale. E Deus me levantou para isso, depois de muito tempo fazendo missão. Quando nós começamos a falar sobre isso, foi em 2007. Nós já tínhamos 12 anos fazendo missão, calado, sem falar nada. Aí uma vez eu fui convidado para pregar em um congresso missionário em Reaf, Quarto Reaf, Castanhal, Pará, no estádio. Eu tenho essa mensagem na internet. Missões, quem se importa, quem irá, era o tema. E aí nós começamos o que nós chamamos de provocação missionária. Quando chegou aqui nos Estados Unidos, nós começamos a fazer simpósios de missões em diversos lugares. Fizemos em Nova York, fizemos em Maryland, fizemos na Flórida, em
diversos lugares, diversas cidades. Depois nós criamos o SEMIPAN, Seminário Missiológico Pan-Americano, isso já em 2014. Depois, em 2018, criamos o projeto Igreja para Todas as Nações. Foi uma evolução, mas tudo começou por causa de um descontentamento com a situação missionária mundial, por causa do apoio que não é dado às missões. Portanto, minha gente, fique com essas palavras, compartilhe um vídeo como este, se inscreva nesse canal para ter outras informações importantes, publique, e que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Mas, aproveitando este domingo, ajude-nos a retirar as missões da zona do rebaixamento. Compartilhando um vídeo como este, você já está fazendo uma boa coisa e Deus te recompensará. Fica em casa.